Aqui, ó, foi onde tudo começou. Eu fazia parte de um terreiro de candomblé de Ubiraci de Oiabalé. Lá ele tinha o Exu Caveira também, mas eu não sabia que eu tinha Exu Caveira. Mas é muito provável que pessoas que tenham Oiá, como o Orixá também tenha, porque eu sou filho de Oxumaré, Coiançã e Ogum. E ele era filho de Oiabalé. E é quase normal que pessoas de Oiá tenham Exu Caveira, porque ele é um Exu do cemitério que trabalha com Eguns. Ele comanda os Eguns, Egum obedece a ele, por isso que ele tem esse nome. Aí, passou-se muitos anos, me afastei do terreiro, virei evangélico por causa da minha mãe, passei mais de 12 anos no evangelho, fiz teologia, todas aquelas coisas acabaram comigo lá no curso. Eu saí da igreja revoltado, aí passei 2 anos para limpar minha mente. Coisas foram acontecendo. O meu primeiro contato não foi com Exu Caveira. O meu primeiro contato com Exu, de ver, eu passei todo o tempo, um monte de anos que eu passei no terreiro, coisas assim, entidades pegavam em mim, me tocavam. Isso começou desde criança. De dia, assim, acordado, teve uma noite que estava jogando papelãozinho numa praça com os amiguinhos, e os meus amiguinhos saíram, eu fiquei sozinho naquela praça que ainda não estava terminada, uma mão grande nas minhas costas frias, eu passei mal, fiquei paralisado, não consegui correr, não consegui gritar, e dali coisas sempre aconteciam, sempre tive uma perturbação espiritual. Aí aqui eu vi essa estalta no site. Aí a voz disse da minha cabeça: compra estalta, compra estalta. Me falou 3 vezes. Aí eu peguei e comprei a estalta. A primeira veio quebrada. Aí quando a primeira veio quebrada, eu falei com o rapaz, ele disse que ia devolver meu dinheiro para comprar de novo. Ele devolveu e eu comprei de novo a estalta. Aí o que aconteceu? Eu prontamente comprei, logo após que ele devolveu meu dinheiro, eu comprei a estalta. Vou contar toda a trajetória com Exu Caveira. Aí aqui, ó, foi a segunda etapa com ele, mas vocês vão entender o que aconteceu. Aí aqui, como ele tinha dito para eu comprar a estalta, até então eu não sabia que ele era meu Exu, mas como falou na minha mente para eu comprar, aí prontamente eu comprei a estalta. Veja que coisa interessante. Aí eu comprei as miçangas, comprei as firmas, comprei 7 cabeças de caveira, comprei a quartinha, comprei tudo para fazer a firmeza. Aí eu firmei a quartinha, lavei a estalta nas ervas, né, que é para fazer uma ligação com a estalta com a entidade. Eu não sou de Umbanda, mas toda vez que você compra uma estalta, isso é uma coisa que você tem que fazer. Aí eu fiz, porque você tem que tirar a energia das pessoas da estalta, né? E através de um pequeno ritual, você liga a estalta à entidade. Como assim? Se fosse só na Umbanda, não precisa fazer assentamento. A maior parte das Umbandas não faz assentamento. Aí só com a estalta e a quartinha você já tem o assentamento do Exu, mas eu não sou de Umbanda. Aí vamos lá. Aí eu comecei assim devagarzinho. Até então eu não sabia direito o que estava acontecendo, porque eu não sabia ainda que esse Exu era meu. Mas como eu estava falando, eu fui fazendo, né? Aí pronto, aí comprei. Aí aqui, ó, as caveirinhas, fiz a guia. Hoje em dia eu mudei essa guia, fiz ela maior, comprei um pingente na China de um ceifador, que é um símbolo dele, que é ele de capuz com uma espécie de uma estrovenga bem grande. Então, depois vocês vão entender isso direito quando eu for mais lá para frente. Aí aqui eu fiz tudo, ó, a guia, preparei a quartinha. Hoje em dia essa quartinha eu pintei de preto e ela tem caveirinhas também aqui, ó. Aqui é de parelha, vamos lá. Aí pronto, aqui parou. Aí aqui, ó, foi quando eu fui firmar ele. Eu preparei tudo, já tinha comprado a estalta, já tinha comprado a quartinha, peguei, fui firmar, lavei a estalta nas ervas. Isso aqui é folha de momona, que é erva de Exu. Aí eu fui, firmei, né? Firmei a estalta, firmei a quartinha, lavei a guia nas ervas, preparei tudo. Até então, eu estava vendo o que aqui ia acontecer, porque eu ainda não tinha certeza do que estava acontecendo. Aqui era a quartinha de Maria Padilha, firmar aqui, que quando eu fui
do terreiro de Queto. Com Jurema, ela era Queto mais Jurema. Então, eu já tinha Maria Padilha sentada aqui. Quando eu conheci o Babalorixá, foi através de um amigo. Eu tinha um problema que a casa que a gente morou era um quarto dos meus pais na frente e era 2 quartos atrás, mas só com a parede quebrada. E como era com a parede quebrada, era 2 camas das mulheres na frente e as 4 camas dos homens atrás. Era beliche. E eu dormia em cima. E nas madrugadas eu gritava muito, porque os espíritos levantavam minhas pernas, pegavam em mim, eu gritava assustado, gritava. Aí um dia um amigo disse para mim: o Adi, vamos lá na casa de uma pessoa que eu conheço, que ele é Babalorixá, tu quer conhecer? Ele é um pai de santo. Eu disse, vamos. Aí quando cheguei lá, a gente foi logo conversando, fizemos uma amizade lá, rápido, né? Aí quando eu contei a ele umas coisas que acontecia comigo, que eu não sabia o que era que estava acontecendo comigo, só que eu tinha medo daquilo, aí ele disse, vamos jogar para ver, Adi. Aí quando ele foi jogar, aí ele disse, você é médium, Adi, você tem que desenvolver. E isso que você sente é as entidades pegando você. Quando você começar a desenvolver, eles vão parar de fazer isso com você. E realmente isso aconteceu. Um pouco, né? Porque não deixou de acontecer, mas não acontecia com muita frequência como acontecia lá em casa. E eu assustava todo mundo, né? Aí daí comecei a fazer parte do terreiro. Aí fiz várias coisas lá, fui juremado, né? Que eu passei a ter muitos afilhados lá, porque eu comecei a ajudar o pai de santo, eu tinha só 16 anos. Aí ele disse para mim, você tem uma pombagira chamada Maria Padilha. Essa pombagira é muito forte, essa pombagira que você tem. Você deixou assentar ela aqui, eu sou doido para ter essa pombagira trabalhando aqui no terreiro. Eu não sabia de nada, disse, pode assentar. Aí fizemos o assentamento. Só que a pombagira ficava junto com os Exus dele, né? E ele dava muita oferenda lá nos Exus. Ela era bem grande. O ferro dela era mais ou menos 1,50 de ferro, que era ferro da grossura de ferro de grade. Os ferros lá era tudo dessa altura e grandão, e o Jagdó era grandão. Inclusive, ele faleceu e a pombagira foi despachada. Eu não pude trazer ela. E quando eu vim morar aqui em Itamaracá, eu nem podia trazer ela, porque o assentamento dela era muito grande, não dava para trazer ela e eu ficava me mudando em casa alugada. Não tinha como estar me mudando com o assentamento de Maria Padilha. Aí outro dia eu conto isso a vocês, porque eu já assentei Maria Padilha de novo aqui na minha casa, só que num assentamento menor, não tão grandão como era. Porque eu tenho ela desde os 16 anos que eu tenho ela. Então, assentada já, assentada mesmo, com tranquila. Aí, bora lá. Aí, eu aqui dela, isso aqui é dela, eu só tinha a quartinha dela, eu só tinha, porque até então aqui eu não tinha feito ainda o assentamento dela. Tava só a quartinha dela aqui. Aí eu continuei fazendo as coisas para Exu Caveira, né? Fui fazendo, para ver o que ia acontecer, porque até então eu não sabia tudo o que ia acontecer. Aí eu fui fazendo, que foi um bolo fazer, né? Pronto. Depois que eu fiz isso aqui tudinho, essas coisas subiu para minha sala. Aí ficou lá junto com as coisas do Exu do Lodo e de Maria Padilha. Aí aconteceu uma coisa. Uma noite de madrugada, eram as 2h pouca da manhã, eu dormindo, desdobrado. Eu estava desdobrado em cima do meu corpo. Isso é normal, porque eu faço viagem astral. Eu faço porque eu sou praticante de meditação há 7 anos. Eu faço meditação indiana com comando nos chakras. E é muito longo isso, porque eu já falei disso no meu canal. Então, eu sou praticante há muitos anos. E eu desdobro fácil. E eu estava desdobrado, acordado, só que em cima do meu corpo. Eu estava vendo todo o meu quarto das coisas, mas estava ali tranquilo, de boa. Aí, quando de repente um homem passou, todo de capuz, mais ou menos 2,5 metros, era muito alto, de capuz, com aquele roupão. Ao contrário do Exu do Lodo, o roupão dele era preto, mas não era desfiado, era um roupão com capuz em cima da cabeça. As mãos compridas e os dedos mais longos, e não era a cor da nossa pele, era uma cor tipo cinza. Aí eu vi aquilo, eu deitado eu vi aquilo quando passou, eu vi direitinho, ainda vi a lateral do rosto dentro do capuz. Dentro do capuz, quando eu vi assim a lateral do rosto, e olha, eu vi deitado, porque quando a gente está desdobrado, a gente consegue ver 360 graus. Por que você vê 360 graus? Porque você não vê com seus olhos, você vê com o terceiro olho. Então você vê
amplo, você não vê só essa visão que a gente tem para frente. Aí quando ele passou, nem passou rápido, ele foi para a sala ver o que eu fiz para ele. Veja que interessante, porque dele só tinha a quartinha, a guia e a estalta, porque primeiro eu comprei a estalta porque ele mandou dentro da minha cabeça, falou dentro da minha cabeça para comprar, então eu comprei. Aí eu já tinha feito esse processo aqui, ficou na minha sala, eu já tinha, eu também vi, o meu Exu eu vi tudinho, mas eu quero falar exatamente dele para vocês entenderem o que aconteceu com ele. Aí, assentei, tá, ficou lá, tudo tranquilo. Até então eu não sabia que isso ia acontecer comigo, isso foi uma surpresa, mas nessa madrugada ele foi olhar o que eu fiz para ele, apesar que com certeza que no dia que eu firmei tudinho, ele esteve aqui, porque eu senti quando eu firmei. Mas veja só o que acontece, ali, ele foi ali, não foi só olhar, ele foi ali para ter um contato comigo. Aí, passou para a sala, para minha sala, onde estava esse assentamento com essa quartinha e a guia. Aí eu fiquei paralisado, né? Eu fiquei em pânico, que eu não tinha certeza o que estava acontecendo e eu fiquei muito assustado. Uma energia forte, né? Que esse homem tem uma energia forte, mas não é uma energia mal, não é uma coisa do mal, é uma energia forte, empoderada. Aí prontamente, quando eu me recuperei, eu peguei, meu corpo continuava deitado, eu me levantei e desci a escada, que eu moro no primeiro andar, meu quarto é lá em cima. Aí eu desci, aí perto da minha geladeira tem a mesa onde eu tomo café, onde eu almoço. Aí eu peguei a cadeira, botei de costa para a entrada da escada. E eu senti que quando eu desci, ele saiu da sala e veio atrás de mim. Aí outra voz disse dentro do meu cérebro, que é falando com você, tipo por telepatia. Eu não escuto a voz no ouvido. Tem médiuns que escutam a voz no ouvido, falando no ouvido. Eu já escuto direto dentro do meu cérebro. Eu não escuto algo falando no meu ouvido, eu escuto direto dentro do meu cérebro. Eu acho que isso tem muito a ver com minha glândula pineal. Minha glândula pineal deve ter alguma coisa diferente que, quando os espíritos falam comigo, já fala dentro do meu cérebro. Aí pronto. Aí a voz disse para mim, estende tua mão, eu sentado de costa para a entrada da escada, e emana luz do chakra do centro da tua mão, que a gente tem um chakra no centro da mão, mas a gente tem nas pontas do dedo, etc. Mas o chakra do centro da minha mão. Aí eu estiquei minha mão e emanei luz em forma de um turbilhão, luz branca. Aí emanei essa luz. Aí ele chegou. Eu senti quando ele chegou por trás de mim. Aí ele pegou as duas mãos dele, botou uma mão por cima da minha mão e a outra mão por baixo da minha mão. Ele nem apertou, ele só colocou uma mão em cima, uma mão embaixo e eu emanando luz com a minha mão esticada. Aí eu fiquei quase que em pânico. Aí eu peguei, puxei minha mão, ele nem apertou, viu? Ele só botou uma mão em cima e uma mão embaixo. As duas mãos dele, ele botou uma mão em cima e uma mão embaixo. Eu puxei minha mão escorregando, bem devagarzinho. Aí fiquei sentado assim, quase congelado. E ele atrás de mim. Aí prontamente, não demorou muito tempo, ele pegou a mão dele sentado, aí ele pegou a mão, botou na minha coxa, aquela mão grande, aqueles dedos compridos, e aquela mão com a cor estranha, que a mão não era assim da pele marronzinha, ou cremezinha como a da gente, era uma mão escura, meio acinzentada, aí com aqueles dedos compridos, aí botou a mão na minha perna, na minha coxa, que a mão dele era grande assim, pegou minha coxa quase toda. Aí eu peguei, sentado, puxei minha coxa bem devagarzinho, puxei minha coxa e fiquei todo encolhidinho na cadeira. Eu estava aqui, não passava o Wi-Fi, não passava nada, eu não gritei, não fiz nada, só estava muito assustado. Eu fiquei ali todo encolhidinho mesmo, quase em posição fetal, e não fiz mais nada. Ele queria falar comigo, isso era o que iria acontecer, mas como eu fiquei muito assustado, aí ele não falou comigo. Vamos mais lá para frente que eu vou mostrar outras coisas a vocês, para vocês entenderem. Sim, aí nesse dia, nessa madrugada, acabou aí, né? Ele viu que eu fiquei muito assustado, muito apavorado. Eu não sabia direito o que estava acontecendo, eu tinha só uma desconfiança. Aí, como não havia condição dele falar com esse humano, que ele veio falar é muito frouxo, na hora eu fiquei assustado, porque eu moro só, né?
Eu fiquei muito assustado, mas o que eu posso dizer a vocês é que ele teve uma delicadeza tremenda comigo. Ele pegou na minha mão para mostrar que eu não tivesse medo. Eu ia emanando luz do meu chakra, viu? Do meu chakra do centro da minha mão, emanando luz branca. E ele botou a mão em cima, outra embaixo, não apertou a minha mão, só fez encostar a mão dele nas minhas, não fez nada, nada agressivo, nada. Quando ele pegou na minha coxa, não pegou, nem apertou, ele só botou a mão assim na minha coxa, mas não apertou a minha coxa. Foi um negócio assim, foi um negócio tão delicado. Daí eu já entendi que nenhum mal ele iria me fazer. Aqui foi quando eu comprei o imã para botar no assentamento dele, porque eu ia viajar para São Paulo. E eu disse, antes de eu viajar, eu já estava com Maria Padilha, Exu do Lodo Assentado, que foi o primeiro que eu fiz, que eu vi ele também. É uma história muito interessante do Exu do Lodo, que depois eu conto, que é antes de Exu Caveira essa história aconteceu, depois eu conto. Se vocês quiserem me peçar para contar, que eu conto. Aqui foi o imã que eu comprei, deixa eu ver, foi de Santa Catarina que eu comprei esse imã, que leva dentro do assentamento. Dentro da argila, ele fica embaixo da pedra. Aqui foi quando chegou a ferragem dele. Eu comprei de Santa Catarina, de um babalorixá que faz as ferramentas de orixás e de Exu, chamado Santo Atelier. Essa ferramenta foi feita exclusivamente para ele, tá? Levou uns 25 dias, 28, quase um mês para ele concluir. Foi a ferramenta que eu comprei para ele. Pronto. Aí, eu estava perto de viajar, eu fui comprando as coisas para fazer o assentamento dele. Já tinha Exu do Lodo assentado e Maria Padilha, porque Maria Padilha eu reassentei ela antes de eu ir para a festa da Maria Padilha do meu amigo Vitória. Aí eu assentei Maria Padilha, inclusive ele, esse meu amigo Babalorixá, né? E ele escolheu as rosas da minha Maria Padilha. Porque ele tinha Maria Padilha, eu disse, olha, essa honra tem que ser toda sua. Eu estava com ele na cidade quando a gente comprou os fundamentos da minha Padilha. Eu disse, ó, como você também tem Padilha, eu quero que você escolha as rosas que vai levar dentro do meu assentamento, os botões de rosa, porque você também tem Padilha. Aí pronto, ele escolheu. Aí isso aqui eu estou contando o cronograma como foi feito. Aqui eu comprei a argila, veio do Rio de Janeiro. Lembrando que não é só essas coisas que leva, tem muita coisa, porque leva um tempo para você comprar tudo, porque são muitas coisas para comprar que leva dentro do assentamento. Aqui eu estava indo para Recife para comprar a tinta spray, para comprar o Agdá e para comprar o resto das coisas, dos fundamentos que levaria dentro. Aí eu pintei tudo, pintei a ferragem, pintei o Agdá, pintei a quartinha, pintei tudo de preto. No outro dia que eu ia fazer o assentamento. Aí aqui eu já tinha macerado as ervas, já estava preparando tudo para fazer o assentamento e ainda tem mais umas coisas lá dentro para colocar. Estava preparando tudo, já tinha pegado o altar no Recife, tinha pego tudo, estava todas as coisas para fazer o assentamento. Eu estou contando a minha trajetória com ele. Aí aqui, ó, o processo, as ervas maceradas, para levar tudo nas ervas, aqui já está tudo feito, ó, assentei ele, aí espero alguns dias, fumei charuto de cima dele, cantei muito para ele, aí fiz tudo direitinho. Pronto, depois dessa parte feita, aí eu fui fazer a oferenda, porque eu ia viajar para São Paulo. Eu não viajei não, mas eu cheguei a comprar a passagem e tudo. Aí eu disse, antes de eu viajar, eu vou fazer o assentamento, vou terminar as coisas do Exu Caveira, vou fazer o assentamento dele e vou viajar. Inclusive, como foi que eu confirmei que era realmente tudo isso que estava acontecendo, que era isso mesmo? Uma vez, um mestre da Jurema Sagrada, chamado Mestre Junqueira, arriou aqui numa amiga minha, e a gente conversando, eu tirei essas dúvidas, perguntei sobre o Exu do Lodo, perguntei sobre todos. E ele confirmou comigo, ele disse para mim, ele me chama de menino. É, né, menino? Quando você viu o Exu Caveira, você quase infarta, não foi? Eu disse, foi, seu Junqueira, eu não imaginava que fosse acontecer uma coisa assim comigo, né? Eu não esperava, foi uma coisa inesperada, eu fiquei com muito medo. Porque no passado, a pessoa que eu era filho de santo tinha Exu Caveira lá, e eu tinha um certo receio, assim, eu tinha muito respeito por ele, muito receio,
por ele, né? Lá no terreiro dele. Eu não sabia que eu tinha ele na minha corrente. Aí, o fato de eu ter visto ele foi um negócio assim muito, muito incrível. E dele ter pegado em mim, ter esse contato comigo. Mas ele ia falar e eu fiquei com medo. Aí pronto. Esse aqui deixa eu ver, que etapa é essa? É a quarta etapa, né? Tudo isso levou quase um ano para fazer tudo isso. Isso não foi tudo pá, assim de uma vez, não. Aí eu já tinha feito o assentamento, enxugou um pouquinho a argila, agora eu vou fazer a oferenda. Eu tinha comprado, no dia que eu comprei o alguidar, os negócios, eu comprei o fígado bovino, comprei as cebolas roxas, dendê, aí preparei, né, o fígado na cebola roxa, no dendê, preparei tudo direitinho e fui fazer a oferenda. Aí comecei a fazer a oferenda dele no meu terraço. Aí fui colocando as coisas, tudo direitinho, fiz 4 padê, uísque, cachaça, fui colocando as coisas dele e cantando, né? Que tudo isso aqui você vai fazendo e vai cantando. Aí fui colocando, cantando, cantando, cantando aqui, já está quase pronto, ó. Fui botando e cantando. Aí aqui já está pronto. Essas verduras, que foi a última etapa, quando eu estava na pia cortando essas verduras, aí de repente meu corpo estremeceu, minha musculatura tremeu todinho, quase que eu me desequilibro. Ele chegou junto de mim, ele nunca tinha feito isso daquela forma tão forte, eu cortando as verduras, mas só que quando a gente faz isso, a gente está cantando, e eu ali cantando, né? Se matar o boi, mata na porteira. Se matar o boi, mata na porteira. E come a carne toda e deixa o osso pro caveira. Come a carne toda e deixa o osso pro caveira. A porteira é larga, deixa o boi passar. Se ele não morrer aqui, ele morre em qualquer lugar. Oh, se matar o boi, mata na porteira. Se matar o boi, mata na porteira. E come a carne toda e deixa o osso pro caveira. Come a carne toda e deixa o osso pro caveira. A porteira é larga, deixa o boi passar. Se ele não morrer aqui, ele morre em qualquer lugar. Oh! É isso aí. Então, quando eu estava cortando as verduras para subir, para botar em cima das oferendas, aí meu corpo estremeceu, que eu quase caiu. Foi ele que irradiou em mim. Ele chegou em mim, eu cantando, ele pá, chegou junto de mim, que meu corpo desequilibrou, minha musculatura tremeu, tudo assim nos ossos, foi um negócio incrível. Foi uma sensação. Aí você me pergunta, isso foi ruim ou foi bom? Olha, assim, o que eu tenho para dizer assim como experiência foi incrível. Eu queria sentir mais, eu queria que fosse mais além, mas eu acho que ele não foi mais além porque talvez eu não estava preparado para naquele momento incorporar essa energia, porque ele tem uma energia muito forte, né? Então acho que eu não estava ainda preparado para incorporar essa energia, mas ele irradiou em mim assim com muita força. Então pronto, aí essa oferenda fica 3 dias e depois desses 3 dias você remove ela todinha para você despachar. E toda vez eu ia ali no terraço, cantava, cantava de madrugada, de noite, qualquer hora eu ia, cantava, acendia os incensos, eu descia lá no terraço na frente da minha casa, que é fora da minha casa, não podia ser dentro de casa, não tem problema não, que eu já dei oferenda a Exu dentro da minha casa, que isso não tem problema. Eu quis fazer o dele fora porque ele me pediu que eu fizesse fora, fizesse no terraço. Aí pronto, aí meu Exu ficou todo pronto, todo assentado. Eu não imaginava ter, ter tudo isso de Exu Caveira. Eu não imaginava que Exu Caveira era um dos meus Exu. Eu tinha um certo receio, assim, um pouquinho de medo. Hoje em dia, o que eu sinto por esse homem assim é admiração. Eu tenho muita admiração por ele. Eu entendo ele de uma outra forma, porque eu via diferente. Hoje em dia eu entendo ele de outra forma. Eu não tenho mais aquele medo, aquele receio, porque depois que ele pegou em mim, que me tocou, eu entendi que ele não queria me fazer mal. Que antes, é porque
Eu não sei se você já ouviu falar, mas Exu Caveira sempre é muito temido, né? Sempre muito temido nos terreiros, né? Pelo que ele representa e pelo que ele é. Mas ele é um Exu que trabalha no cemitério, conduzindo aquelas almas que estão ali presas no corpo, né? Presa no cemitério, para conduzir ela para as colônias espirituais, para tirar essas almas dali. Então, essa é a função de Exu Caveira, de organizar aquele local de sofrimento, porque o cemitério é um local de sofrimento. O corpo morre, mas o espírito vive. Quando meu pai faleceu, com 7 dias eu vi meu pai. Eu fui desdobrado para a casa de minha mãe, ele estava lá na frente. Aí ele estava de bermuda na frente da casa da minha mãe, que é numa avenida, num batentinho assim em pé, sem camisa, de bermuda marrom, que era uma bermuda que ele gostava. Aí eu cheguei junto dele e perguntei: pai, o que é que o senhor está fazendo aqui? Aí ele disse para mim: eles me tiraram com 7 dias. Eu disse: pai, o senhor não pode estar aqui, que o senhor faleceu, o senhor morreu. Aí ele me respondeu de novo: eles me tiraram com 7 dias. Eu disse: mas pai, mas o senhor morreu, o senhor faleceu, o senhor não pode estar aqui. Ele insistiu de novo: eles me tiraram com 7 dias. Aí eu não questionei mais ele, eu fico olhando ele para ver se já tinha alguma parte dos braços, das pernas dele podre, porque com 7 dias o corpo já inchou e já começa o estado de decomposição, né? Porque ativa duas bactérias que estão no nosso corpo, elas são ativadas para decompor o corpo, né? Que elas faz gerar o churume, que é um líquido que vai saindo do corpo, um líquido cremoso, assim, fedorento, que é um chamado de churume. Aquilo ali tem duas bactérias que não tem nem cura se o ser humano pegar. Eu fiquei olhando, mas não tinha nada estragado no corpo do meu pai, até porque ali não estava o corpo dele, ali era só o espírito dele. É porque às vezes, logo no primeiro impacto, a gente não entende isso quando a gente tem esse primeiro contato. Depois foi que eu vim entender, que eu refleti, que eu vim entender, que eu vi não foi meu pai, foi o espírito dele. Aí pronto. Aí o que eu estou querendo dizer com isso para vocês? Eu estou querendo explicar que a pessoa não morre, ela vive. É passageiro, você troca de local, você sai daqui da terceira dimensão para a quarta, ou dependendo da sua evolução, agora que o planeta está em transição para a quinta. Às vezes fica um bom tempo no umbral, dependendo das suas condições psíquica vibratória, você vai para algum lugar. E o inferno não existe porque o inferno é você que cria conforme os seus problemas psicológicos que você estava aqui na Terra, das coisas que você está enfrentando, o seu psique vai criar o seu inferno, que não é inferno com um demônio com chifre e enfiando garfinho em você, nada dessas coisas, tudo isso é mentira, e mentira das igrejas, que é para você ir para lá, dar dízimo, dar oferta e ficar lá sendo escravo lá nas igrejas. Não é isso, não existe isso. Existe camada de umbral que você vai conforme sua vibração, justamente porque o seu psique fica preso. Meu pai passou muito tempo naquela condição. Hoje em dia já vejo meu pai diferente. Meu pai foi 2 vezes que eu já vi ele, mais de 13, mas 2 últimas vezes que eu vi ele aqui na minha casa, que ele veio aqui, ele morreu com 75 anos, mais ou menos. Ele morreu com a coluna curva, bem velhinho, sofrido, que ele estava com depressão. Eu já vejo ele mais jovem, assim, com o bigodinho pretinho, cabelinho pretinho, nem tem uma barriga, tá bonito, só como ele era bonito. Aí, quando ia ficar com a mamãe, eu perguntei a mamãe: como é que a senhora tem visto o papai? Que eu fiz isso para ver se o que ela ia dizer batia com o que eu ouvi, porque a mamãe também vê meu pai, que é o marido dela. Aí ela disse para mim: Adi, eu vejo ele mais jovem, assim, com uns 32, 35 anos, bigode pretinho, cabelo pretinho, nem tem mais barriga e não está com a coluna curva. Inclusive, ele me deu a mão e disse: Hilda, vamos fazer uma viagem? Ela disse: vou não, Dinho, que ela chama ele de Dinho, vou não, que tu quer me levar para a morte. Aí eu disse: mãe, se ele me chamasse para dar uma viagem, eu ia na hora, porque a senhora não foi? Não, ele ia me levar para morrer. Eu disse: não, mãe, nenhum espírito faz isso, não. Mas a bichinha, rapaz, ela é médium também. Minha mãe vê quase tudo que eu vejo, acontece coisas muito parecidas com ela, mas só que ela não entende porque ela não tem experiência para entender isso. Ela sabe que ela vê tudinho, mas ela não tem experiência de compreensão como eu tenho. Aí pronto, eu sei dizer que ele foi passando, e hoje em dia eu cultuo ele, né? E eu vejo ele com outros olhos. E eu queria dizer a vocês: não tenha medo dele por causa desse nome, Exu Caveira. Ele não é mau. Ele é um guardião que trabalha na justiça. Pode ter alguns obsessores
que vem dizendo que é ele, aí que faz mal para as pessoas, que faz feitiço, que faz coisa ruim para as pessoas. Os Exu, eles não são mal, nem são, assim, eles nem são negativo nem positivo, eles são neutro, porque eles trabalham na linha da justiça. O que é isso? O mal está nas pessoas. A pessoa, o ser humano que tem a dualidade dentro de você. Por quê? Porque o ser humano que está aqui, não é a primeira vez que ele vive aqui, ele já reencarnou várias vezes. Então ele vem acertar coisas aqui nesse planetinha, só que muitas vezes há coisas do passado ainda está forte nele, que é para ele corrigir aquilo. Então o mal está na pessoa. Quando você vê essas coisas de magia, essas coisas que os outros fazem ruim para os outros, esse mal é a pessoa que decidiu fazer o mal. Porque se você quiser fazer o bem, faz o bem também. O espiritismo não é mal, é neutro. As pessoas é que é o mal, entendeu? Porque elas tanto fazem o bem como fazem o mal. O próprio ser humano é assim, é a dualidade do planeta. A gente está num planeta de terceira dimensão, que a dualidade é essa, um planeta prisão, onde a maior parte das coisas que acontecem aqui nesse planeta, que você diz, eu vou para o inferno. Não, querido, você não vai para o inferno, você está no inferno. Você não vai para porque aqui já é o lugar, o rescaldo, o lugar de sofrimento, de você deixar as suas cascas, de você deixar a sua carcaça de tartaruga e subir só com o seu corpinho. Mas não é fácil fazer isso aqui nesse planeta. Aqui não é fácil. Então é isso. Eu tenho uma concepção totalmente diferente hoje em dia de Exu Caveira e tenho uma grande admiração para ele. Vou cantar um pontozinho para ele. Lá na Calunga tem o seu mistério sagrado. Lá na Calunga tem o seu mistério sagrado. 7 porteiras quem disse, Exu Caveira molado. 7 porteiras quem disse, Exu Caveira molado. Zum, 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 zum. A poeira levantou, zum, 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 zum. Exu Caveira saravô, zum, 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 zum. A poeira levantou, zum, 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 zum. Exu Caveira saravô. Ele me disse que na alta madrugada é o dono da encruzilhada, batizado com Dendê, firmar seu ponto na folha da bananeira. Ele é Exu Caveira, no meu peito é laroie. Ele é o Exu de um caminho diferente. A Calunga é um ambiente, mas não é sua prisão. Ele comanda cemitério, encruzilhada, e a sua gargalhada grita no meu coração. Ele é Caveira, guardião do Campo Santo. Ele é Caveira na Calunga e na encruza. Ele é Caveira na porta da minha casa. Ele é Caveira. Ele é Caveira, guardião do Campo Santo. Ele é Caveira na Calunga e na encruza. Ele é Caveira na porta da minha casa. Ele é Caveira. Não tenha medo de falar com esse homem. Não se assuste com seu nome nem seu jeito de andar. Peça pra ele no portão da sua casa, encruza a Calunga Estrada, que ele vai te ajudar. Porque depois que tu fizer a tal viagem, tu fizer a sua passagem, a matéria falecer, é nessa hora que não dá pra fazer nada. Adivinha, meu irmão, quem é que vai te receber? Ele é Caveira, guardião do Campo Santo. Ele é Caveira na Calunga e na encruz. Ele é Caveira na porta da minha casa. Ele é Caveira. Lá, Exu Caveira. Tem mais uma observaçãozinha que eu gostaria de fazer para vocês. Quem tem esse Exu na cabeça, Exu Caveira, só vai ter pequenos probleminhas com ele, conflitozinho, se a pessoa beber. Esse Exu, como o Exu do Lodo, eles dois são os únicos Exu que eu conheço que são assim, que tem probleminha com o médium, eles não gostam que o médium beba.
Eles não gostam que o médium use cigarro e eles não gostam que o médium se drogue. Se o médium de Exu Caveira, o Exu do Lodo, eu vou deixar o Exu do Lodo de lado que um dia eu falo disso a vocês, de Exu Caveira, bebe muito, fuma cigarro ou se droga, vai ter probleminhas com ele, conflito com eles. Por quê? Porque essas coisas podem matar seu corpo, você estará se suicidando indiretamente. Ele fuma, o Exu Caveiro ele fuma e ele bebe, mas ele usa isso para transformar essa energia, fazer alquimia. E no campo quântico ele pega aquilo ali e transforma numa benção para você, transforma em algo para você. Não que ele não precisa nem beber nem fumar, mas ele não gosta que o médium faça isso porque o médium dele, ele sabe que isso pode levar o seu médium à morte. Então ele é um Exu muito protetor, muito amoroso com seus médios, muito cuidadoso. Esse homem aqui tem muito cuidado nos seus médios, viu? Ele protege demais. Inclusive um dia de madrugada, ele me trouxe até aqui na minha porta da minha casa para me mostrar uma coisa. Eu não posso dizer a vocês o que é, mas eu posso dizer a vocês que ele veio me mostrar uma coisa, me mostrou uma coisa na minha porta. E eu fiquei assim, né? Fiquei muito contente, né? Porque ele tem muito cuidado com a pessoa, viu? Eu, quando canto para ele, é difícil não cantar para ele e não sentir aquela coisa chegar assim junto de mim, atrás de mim. Ele chega com uma energia, uma vibração assim, em mim acontece isso. É uma vibração singela. Você pensa assim, um Exu desse que trabalha no cemitério, no portão do cemitério, na Calunga, um Exu tão forte desse, comanda aquilo ali. E o que eu senti pesado nele, quando eu senti o peso, foi realmente quando eu vi ele. Ali eu senti um peso, mas eu acho que o medo foi tão grande que trouxe um peso na minha visão. Mas ele, quando chega em mim, ele não chega assim pesado. Quando eu estava cortando as verduras, que ele irradiou em mim, não chegou assim com peso. Irradiou porque irradiou para uma incorporação, que ele tentou ligasse o chácara dele com o meu. Por isso que houve, mas não chegou assim com o peso que eu senti quando eu vi ele, porque ali foi muito medo quando eu vi ele. Então, o que eu digo a vocês é isso. Médio dele, se cuide, procure, não tá bebendo, nem fumando, e se usar droga, pare de usar droga, porque senão você tem probleminha com ele, conflito, porque ele quer lhe proteger. E você fazendo essas coisas muito, você atrapalha ele lhe ajudar. E mais que é um Exu que trabalha muito com o Egum, né? Os Egum morrem de medo dele, porque na verdade, ele não é assim. Ele não é uma caveira. Ele se apresenta como uma caveira que para que os obsessores e eguns e espíritos trevosos tenham medo dele. Mas ele é um homem negro bonito, da sobrancelha grossa, e ele não é assim, mas ele sempre se apresenta como uma caveira. Então é isso que eu tenho a dizer a vocês, um axé. Espero ter levado uma experiência com esse Exu, que é incrível. Eu ainda tenho muita coisa para aprender dele, tenho muita experiência para conviver com ele, e no futuro muitas incorporações também para conviver com ele, e a minha experiência com ele é bem incrível. Hoje em dia eu não tenho receio nenhum nada dele, porque eu já compreendo ele mais, porque ele próprio me fez eu ir compreendendo ele, o que ele é, o que ele representa. Então é isso que eu digo a vocês, não tema ele, não tenha medo, só respeite ele, né? E seja mais assim, seja mais atencioso para você seguir na vibração com ele direito, se você for médium dele, tá certo? Porque ele realmente protege muito os seus médiums, ele tem muito cuidado nos médios dele, é um Exu muito protetor, muito cuidadoso com quem é médium dele. E você evitando esse lance de bebida, cigarro, não é que você não possa beber um copinho de vinho, uma cervejinha, pouquinho, tudo bem, mas porque tem gente que bebe o dia inteirinho, tem gente que fuma direto, aí tem gente que usa muita droga. Quando o médium é assim, aí é problema com ele, dá um probleminha, porque ele não aceita isso, ele não aceita médium viciado. Médium viciado tem probleminha com ele, mas ele vai tentar tirar do vício, mas aí a forma dele tentar tirar do vício já é complicado. Eu não tenho nenhum vício desse.
Eu não tenho vícios nem com bebida, nem com cigarro, jamais com droga. Até hoje em dia eu estou aprendendo a fumar cachimbo. Eu já estou sabendo fumar os cachimbos porque eu não gostava da fumaça na minha boca. E hoje em dia eu já estou fumando, fazendo fumaça pelo pito do cachimbo. Já estou, tudo bem que o mestre me ensinou, mas eu não tenho essa coisa de ficar fumando porque eu não gosto. Porque eu já tive muita asma quando eu era criança, que é o cansaço, e eu não gosto de fumar, porque fumar me faz mal. Agora, fumar para eles eu ainda fumo, se necessário. Só quando é no ritualzinho. Não fumar de jeito algum. E beber também, não gosto de bebida. E droga passará bem longe de mim, porque eu não gosto mesmo, tenho um pavor. Eu me dou muito bem com ele. E não é à toa que ele teve todo esse contato. Olha, muitos médios tem ele e nunca nem vê ele. Muitos médios, muitas pessoas nunca têm. Não é fácil assim ter um contato desse assim. Então, ele parou para me dar esta atenção, para me mostrar algumas coisas. Isso já foi bem incrível, né? E ele realmente, pelo nome dele, é um nome que assusta, né? Exu Caveira. Ainda tem mais uma tríade com ele: Exu Caveira, João Caveira, Seu Tata Caveira. Esses Exus assim são bem assim, os nomes são bem, assustam um pouco, né? Mas são Exus muito bons, viu? Exus que cuidam muito dos seus médios. Eles são severos, assim, no sentido, não é de fazer mal a você, porque ele quer tão bem ao seu médio, que ele cuida muito do médio, ele não quer o médio fazendo coisa errada. É só isso. Mas são entidades muito boas. Um grande abraço, tchau, tchau. Se inscreva no canal, dá um joinha e no futuro eu conto como foi o que aconteceu comigo com o eixo do lodo de novo, e conto com mais detalhes, que agora concluiu tudo do eixo do lodo, e conto também com Marabô, como foi que aconteceu tudo com Marabô. Com Padilha, essa história é muito antiga, desde lá dos meus 16 anos. Um grande abraço, tchau, tchau, faça seus comentários.